Bem-vindos ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nosso convidado de hoje é o professor Atílio Dengo, que desde já agradeço por ter aceito o convite. Solicito que a colega Melanie Shevchik, coordenadora adjunta, leia o currículo e indique o tema que o nosso convidado apresentará. Colega Melanie, com a palavra. Muito obrigada, professor Igor. Bom, o professor Atílio Dengo é sócio fundador do escritório Atílio Dengo Advogados Associados. Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também fez o mestrado e o doutorado. É professor em cursos de pós-graduação em Direito Tributário. Foi professor no curso de graduação da Faculdade de Direito da Universidade La Salle entre 2004 e 2006 e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul entre 2002 e 2017. Na entrevista de hoje, o professor Atílio Dengo vai falar sobre a tributação da Selic aplicada ao indébito tributário, que foi um tema que inspirou o artigo publicado no jornal Valor Econômico do dia 27 de abril de 2021. Professor Atílio Dengo, muito obrigada, a palavra é sua. Doutora Melanie, professor Igor, é uma honra participar do programa com vocês. Eu, desde já, quero agradecer pelo convite. Esse artigo, ele foi escrito como uma crítica a uma decisão proferida pelo STJ em 2013, num recurso especial 1138.695, que gerou dois temas repetitivos, o 504 e o 505. Em ambos, se afirmou que a taxa Selic, incidente sobre o indébito tributário, seja por restituição judicial, seja por restituição administrativa, se caracteriza como juros de mora, que tem a natureza de lucros cessantes. E, por força disso, sofre a incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. E, preocupado com isso, até porque mais recentemente o STF reconheceu repercussão geral nesse mesmo assunto, né? É um tema que ainda não foi julgado, tema 962, eu procurei fazer uma análise mais aprofundada desse recurso especial e, em consequência disso, desenvolvi a seguinte teoria. Na verdade, a repetição de indébito, ela pertence à teoria do enriquecimento sem causa. E a teoria do enriquecimento sem causa é, segundo a doutrina civilista, uma fonte autônoma e imediata de obrigação jurídica, diverso do que acontece com a teoria da responsabilidade civil. Nesse contexto, a Selic, ela prevista no artigo 39 da Lei 9.250, que estabelece que o indébito tributário é atualizado pela taxa Selic, ele não tem a natureza de juros moratórios e muito menos de lucros cessantes. Ele se propõe a atualizar o principal quando restituído por força do reconhecimento do enriquecimento sem causa, assim como restituir os frutos obtidos pela fazenda pública em função do enriquecimento sem causa. Ou seja, a função da Selic é a de restabelecer o equilíbrio dos patrimônios que sofreu por força desse pagamento sem motivo, né? Levando à situação de um enriquecimento sem causa. Fazendo uma análise mais específica do recurso especial, a gente observa uma série de fragilidades, de incoerências, de contradições, né? A primeira delas diz respeito à questão da existência de juros de mora e de lucros cessantes na taxa Selic. O RESP afirma que, peremptoriamente, é isso. A Selic tem a natureza de juros de mora, com a finalidade de
ressarcir lucros cessantes. O professor Igor, a doutora Melanie, nós sabemos que uma teoria jurídica ela não pode conter contradições. E o que nós encontramos nessa situação, que levou à definição desses dois temas repetitivos, é uma série de contradições entre a realidade e o teor do dispositivo. Vamos ver, por exemplo, a questão da mora. Segundo a teoria civilista, a mora ela pressupõe a existência de um dano sofrido pela vítima, em primeiro lugar. E esse dano consiste no inadimplemento por causas imputáveis ao inadimplente. Então, no caso da mora do devedor, o que nós temos é o não pagamento na data aprazada por motivos causados por ele. Em outras palavras, há dois requisitos para a existência da mora. Em primeiro lugar, a certeza e a exigibilidade do débito. E, em segundo lugar, a violação de um dever de conduta, pagar esse débito. Nós encontramos a mora, por exemplo, no âmbito tributário, que reflete exatamente o artigo 161 do CTN, quando o contribuinte não paga o tributo na data aprazada. A lei determina que ele deve pagar em tal momento e ele, como contribuinte, não paga. Temos aí dívida exigível e a violação de um dever de conduta. Vamos olhar agora para a situação da repetição de indébito e da aplicação da taxa Selic. Veja, o artigo 39 da 9.250 diz que a Selic incide a partir do pagamento indevido. Se nós observarmos a situação do indébito por erro de direito, ou seja, aquele que exige que eu ingresse com uma ação judicial, aquele que exige uma decisão judicial impondo à Receita a restituição, eu só terei certeza e exigibilidade do débito no momento em que a sentença transitar em julgado. Antes disso, eu tenho uma lei que se presume constitucional e que diz, olha, o contribuinte X, diante dos fatos Y, é obrigado a pagar o tributo. A Selic incide desde o pagamento indevido, e não a partir do momento em que a sentença transitou em julgado. Então, aqui eu já tenho um primeiro problema. Em segundo lugar, qual foi o dever violado? Nós podemos admitir que, a partir do trânsito em julgado da sentença, caso a fazenda não restitua o valor, eu tenho aí sim a violação de um dever de conduta. Agora vamos considerar a hipótese em que o contribuinte pede a restituição mediante compensação. Neste caso, transitada em julgado a decisão, ele simplesmente habilita os créditos perante a Receita e passa a aproveitar esses créditos imediatamente. Qual foi a conduta, o dever de conduta violado pela Fazenda Pública nesse caso? Nenhum. Não há mora nessa situação de repetição de indébito mediante compensação. É possível que exista a mora na repetição de indébito feita mediante precatório. Bom, esta é uma possibilidade. Agora, nos casos envolvendo compensação, e atualmente 95% das situações, pelo menos de parte das pessoas jurídicas, a restituição é feita mediante compensação, não há mora. Não há dever de conduta a ser violado. E ainda assim, por força do que dispõe o artigo 39 da Lei 9.250, o contribuinte tem o direito à atualização pela taxa Selic
desde o pagamento indevido. Então, vejam, há uma contradição nessa decisão. Ela fala em juros de mora, mas não há certeza e exigibilidade do débito antes da sentença transitada em julgado, e não há violação de um dever de conduta, inclusive nas hipóteses de restituição por compensação. E, apesar disso, a Selic incide desde o pagamento indevido. E o que dizer da situação em que o contribuinte paga indevidamente por um erro de fato? Nesse caso, ele não precisa de uma decisão judicial. Ele pede administrativamente ou, na maioria das vezes, perante a Receita Federal, simplesmente efetua a compensação. E ainda assim, a Selic incide. Ou seja, não há mora. Né? Não temos mora numa situação como essa. Essa teoria da mora não explica a natureza da taxa Selic. Bom, e com relação ao lucro cessante? Também aqui, porque o lucro cessante é uma teoria, pertence à teoria da responsabilidade civil, né? São necessárias duas condições: a existência de uma conduta antijurídica, o dano e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta antijurídica. Nós já vimos que não há mora, portanto, a conduta antijurídica não é a mora. Qual seria a conduta antijurídica capaz de justificar a restituição em função do lucro cessante? Bom, a Fazenda Pública, quando exige o cumprimento de um tributo, não faz isso de forma discricionária. Faz isso por dever de ofício em função de um dispositivo legal. Então, não se pode dizer que a conduta dos agentes da Receita é antijurídica. Qual seria, então, a conduta antijurídica neste caso? No âmbito da responsabilidade civil do Estado, se admite aí algumas situações, mas e uma das possibilidades que a doutrina atualmente, a doutrina mais avançada, traz, é a questão da responsabilidade por ato legislativo. Poderíamos pensar que, então, haveria aqui uma conduta antijurídica na produção de uma lei que foi posteriormente vista como inconstitucional ou ilegal. Bom, aqui nós temos um enorme problema, porque essa teoria ela não é reconhecida pela doutrina, ou pelo menos a maior parte da doutrina tem lá as suas restrições a esta hipótese, né? O administrativista mais antigo e mais conservador, Eli Lopes Meirelles, não admite essa possibilidade por conta da soberania do Estado. A professora Odete Medauer diz que isso pode ser possível nos casos em que o dano representa uma situação em que a lei deixa de ter caráter geral e passa a ser pessoal. A professora Silvia de Pietro prevê essa hipótese desde que exista a prévia declaração da inconstitucionalidade da lei por parte do STF. O professor Celso Antônio, o professor Almiro do Couto e Silva reconhecem que é possível isso, desde que o dano seja anormal e especial. E o STF, segundo a pesquisa que eu fiz, tratou de um único caso nessa situação, dizendo, olha, é possível isso, desde que a vítima demonstre que o dano foi, que o prejuízo, né, foi especial e anormal, e que previamente tenha ocorrido a declaração formal de inconstitucionalidade da lei. Bom, então nós temos aqui uma situação em que a doutrina não converge, há uma série de pontos divergentes. O próprio STF tem um único caso, até onde eu sei, e há necessidade de prévia declaração formal da inconstitucionalidade da lei. Bom, e eu tenho a restituição e a aplicação da taxa Selic, inclusive nas hipóteses de pagamento por erro de fato.
Portanto, eu não posso entender que se trate aqui de dano por responsabilidade por ato legislativo, né? Não me parece que essa seja a situação. De modo que, também, do ponto de vista da perspectiva do lucro cessante, não se vê os pressupostos de fato que deem fundamento a essa teoria apresentada na decisão do STJ. Como eu dizia, uma teoria ela precisa ser coerente e ela precisa explicar a situação sem contradições. Por que eu entendo que o indébito tributário tem lugar na teoria do enriquecimento sem causa? Bom, a teoria do enriquecimento sem causa, ela não trabalha com a noção de dano sofrido pela vítima. Ela tem origem numa conduta contrária ao direito, mas não numa conduta antijurídica. Quais são os requisitos para a caracterização do enriquecimento sem causa? São 3. A existência do enriquecimento de alguém à custa de outrem e sem a existência de uma causa justificadora. O que acontece no âmbito da repetição de indébito tributário? O contribuinte recolhe o tributo por iniciativa sua, na grande maioria das vezes, lançamento por homologação, e em um certo momento, o Poder Judiciário diz: esta norma não pode ser aplicada dessa forma, ou não pode ser aplicada. Ou seja, retira a causa da exação. Se trata, portanto, de uma situação em que o pagamento foi feito, mas, diante da ausência da lei que justifica a tributação, esse pagamento é um pagamento sem causa. Eu vejo aqui a situação se adequando perfeitamente à situação da repetição de indébito no âmbito tributário, seja em termos de repetição judicial, seja em termos de restituição pela via administrativa, né? Me parece que a situação aqui fica muito tranquila. E aí o que acontece? E essa é uma diferença muito importante. No enriquecimento sem causa, o objetivo é o equilíbrio patrimonial. Ou seja, visto que alguém detém um bem sem causa justa, ele deve ser restituído a outra parte. Mas não só isso. Esse bem deve ser restituído a valor presente e incluindo ali os frutos auferidos pelo enriquecido, de modo a restabelecer o equilíbrio econômico das partes. Então, a Selic tem essa natureza. Ela é uma taxa híbrida, que tem, por um lado, atualiza o valor monetário do indébito, e, por outro, remunera. E remunera, e essa remuneração representa, na realidade, a remuneração dos frutos obtidos pela receita, e não pelo empobrecido, pelo contribuinte que pagou sem causa. Então, nesse aspecto é que me parece que a teoria do enriquecimento sem causa explica de uma forma mais harmônica a natureza da taxa Selic. Se trata, portanto, de um valor que corresponde à atualização monetária e à restituição dos frutos auferidos pelo enriquecido, no caso a fazenda pública, enquanto detinha o bem sem causa justa. Bom, quais são as consequências disso do ponto de vista tributário? E aqui, professor Igor, eu acho que isso tudo é um exemplo muito interessante daquilo que nas aulas de direito nós falávamos a respeito da natureza
do direito tributário, né? Um direito de sobreposição que incide sobre uma realidade produzida pelo direito privado e que, por outro lado, é conformado também pelo direito constitucional, por normas complementares, etc. E tal. Na verdade, todas esses institutos de direito privado, eles também serviram para construir os próprios institutos de direito tributário, né? Mas, enfim... E ali, professor Atílio, já que o senhor me citou, só para certamente ajudar aqui os que vão nos assistir, o senhor está lembrando de alguma maneira a existência do artigo 109 e do 110 do Código Tributário Nacional, que devem ser levados em conta em termos de interpretação, né? Sim, mas, enfim, perfeito. desculpe interromper. Perfeito, perfeito. Exatamente, que é um artigo extremamente importante para a própria compreensão do direito tributário. Bom, quais são as consequências práticas disso? Em primeiro lugar, tendo essa natureza, a taxa Selic se sujeita ao PIS e a COFINS. Bom, o núcleo de ambas essas contribuições é o conceito de receita. O conceito de receita, segundo a jurisprudência do STF, tem dois parâmetros. O primeiro deles receita é ingresso que se integra ao patrimônio em caráter definitivo. Esse, aliás, é o mais frequente argumento utilizado. Mas ele, por si só, não resolve o problema. Ele é necessário, mas não é suficiente, como se diz, né? Porque, por exemplo, eu posso ter ingressos de aporte de capital de um sócio que ingressam no patrimônio em caráter definitivo e nem por isso se caracterizam como receita, né? Então, há um segundo requisito utilizado menos comentado na doutrina, mas muito frequente na jurisprudência do STF, que é o seguinte: este ingresso deve ter origem no exercício das atividades empresariais, aqui em sentido amplo, não naquele sentido restrito de faturamento, ou seja, da venda de mercadoria ou serviços, mas no sentido funcional, aquele lá do professor italiano Aschini, né? No sentido funcional de atividades desempenhadas pela organização com o intuito de produção e lucro. Bom, o que nós vamos observar é que, no caso da Selic, ela ingressa efetivamente, né, no momento da restituição, ela ingressa no patrimônio do contribuinte em caráter definitivo. Ou melhor, a remuneração, né, decorrente da Selic ingressa em caráter definitivo. Mas ela não tem origem no exercício das atividades empresariais. É intuitivo se concluir que nenhuma empresa vai ser instituída com o objetivo de pagar tributos indevidamente, né? E, por outro lado, o fato de a Selic se caracterizar, remunerar frutos obtidos pela receita e não lucro cessante do contribuinte, revela que a origem desses frutos não é a atividade da empresa, mas sim a atividade do Estado. Então, por aí, nós descaracterizamos a ideia de receita. Em geral, a jurisprudência tem dito que a receita decorrente da taxa Selic se equipara à a rendimentos financeiros. Eu vejo nisso uma enorme contradição, porque faz parte do exercício das atividades empresariais aplicar os seus recursos em determinadas instituições. Professor Atílio, desculpe interromper o senhor. Trancou quando o senhor estava falando ali sobre discordar de ser rendimento financeiro. Se o senhor puder repetir, lhe agradeço. Claro. Eu vou começar um pouquinho antes, lá na jurisprudência, tá? Algumas decisões jurisprudenciais têm dito que a Selic corresponde a rendimento financeiro.
me parece algo completamente incongruente, porque o rendimento financeiro que é tributável pela Selic é aquele proveniente do exercício da atividade empresarial. É perfeitamente compreensível e pertencente ao âmbito das atividades empresariais que uma determinada organização aplique o seu ativo em determinados fundos com o objetivo de oferir um rendimento maior para incrementar o seu lucro ou para ter mais recursos em termos de circulação de capital. Agora, não é compreensível que se pense que é da natureza da atividade empresarial obter rendimentos financeiros mediante pagamento indevido de tributos. Então, me parece que os rendimentos ou os acréscimos decorrentes da taxa Selic, embora eles satisfaçam o primeiro requisito, eles não satisfazem o segundo, que é o fato de que esse ingresso deve ter origem no exercício das atividades empresariais. E eu justifico, assim, a não incidência do PIS e da COFINS. Não se trata de recurso, de receita. Se trata de mero ingresso. E, nessa perspectiva, também não se trata de renda para fins de incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Eu me balizo aqui nas teorias do professor Ricardo Marins e do professor Bulhões Pedreira. Sinteticamente, adotando a concepção do professor Ricardo, que é mais didática, né? Ele diz, olha, o artigo 43 do CTN adotou as duas teorias da renda, a teoria da renda produto e a teoria da renda acréscimo. Adotou a teoria da renda produto no inciso 1º, ao se referir lá ao produto do trabalho ou do capital. Ou seja, é renda tributável pelo imposto de renda os frutos da utilização de um bem ou da combinação de dois bens. Né? Temos aí o conceito de renda. E temos, no inciso 2º, o conceito de proventos, que está associado à teoria do acréscimo, ou seja, o provento corresponde ao acréscimo no valor de um bem em comparação a uma situação anterior, né? Que justifica, então, a sua tributação, claro que no momento da realização desse bem. Né? O que é importante aqui é que em ambas as teorias, isso é muito assinalado pelo professor Ricardo Marins e em parte pelo professor Bulhões Pedreira, é muito importante que em ambas as teorias o pressuposto básico é a prévia existência de um bem. Seja esse bem o meu trabalho, seja esse bem o meu patrimônio, tanto para fins de renda como para fins de proventos, eu só estarei diante dessa situação se eu estiver aplicando um patrimônio que me pertence em momento anterior. Bom, no momento em que os recursos se encontram à disposição da fazenda, esse bem não me pertence. Ele pertence à fazenda. Então, eu não tenho aqui renda e muito menos proventos. E também não tenho renda e proventos por uma segunda razão. Esta expressamente mencionada em várias decisões do STF. Tanto a renda quanto o provento, segundo as posições do STF, pressupõe a existência de uma operação onerosa e a existência de uma contraprestação. É o princípio da realização da renda. Né? Se não há contraprestação, não há renda nem proventos, porque não há geração de riqueza. O que vai acontecer aqui é a transferência de um patrimônio.
cuja riqueza foi gerada anteriormente, enquanto pertencia à outra parte, no caso, a fazenda pública, né? Então, o que nós temos, na verdade, é uma situação em que o pagamento indevido do tributo, ou a hipótese de enriquecimento sem causa, caracteriza uma situação em que a fazenda detém recursos, faz uso desses recursos, auferindo aí frutos. Em certo momento se reconhece a ausência de causa, ela é obrigada a restituir isso e deve restituir em valor atualizado, inclusive com os frutos. O Pontes de Miranda e o Caio Mário utilizam uma palavra que eu confesso desconhecia: frutos estantes, os presentes e os que existiram no passado, né? Portanto, se algum agente atuou aqui para oferir frutos, esse agente foi a fazenda e não o contribuinte, né? Logo, se caracteriza como mera transferência patrimonial. Bulhões Pedreira diz que nesses casos, porque ele associa a renda à riqueza nacional, nesses casos não há geração de riqueza, mas simples transferência de riqueza. Enfim, professor Igor, são essas as considerações que eu gostaria de fazer. Eu fiz questão de escrever esse artigo porque me parece que é muito importante que a gente discuta as questões jurídicas e entre colegas, enfim, com o objetivo de consolidar e dar substância aos fundamentos, né, de modo que não se cometa o que aconteceu com esse acórdão, que provavelmente gerou prejuízos aí para muitas pessoas, né? Muito obrigado. Que isso. Ótima exposição, excelente exposição, professor. E esse artigo, ele é um artigo veiculado em jornal de grande circulação e que merece seguramente uma publicação de nível científico, dada a sua profundidade, importância e atualidade. Mas, enfim, eu vou devolver para a colega Melanie, não sei se ela teria alguma observação, enfim. Não, professor Igor, apenas perguntar se o professor Atílio teria mais alguma consideração a fazer a respeito do RESP 1138-696 de Santa Catarina, porque realmente é um assunto bem emblemático. É interessante essa colocação, Melanie, muito obrigado. Me dá a oportunidade de fazer alguns comentários que talvez saiam um pouco do objeto do nosso tema, quer dizer, andam em paralelo, né? Eu me perguntei, enquanto eu fazia esse estudo, por que se trabalhou com a ideia de que a Selic representa remuneração pelos juros de mora, como juros de mora, tendo em vista uma realidade que é evidente, né? E, em função disso, procurei analisar um pouco mais a fundo a origem desse recurso especial. Ele foi fundamentado. Isso eu acho preocupante, porque, de certa forma, revela a forma como os temas repetitivos são criados, porque devemos convir que um tema repetitivo é algo extremamente, a determinação de uma decisão com o status de tema repetitivo é algo muito sério, porque vai impactar em inúmeros casos, né? É curioso observar que esse recurso especial, ele definiu, então, que a Selic tem a natureza de juros de mora destinados a ressarcir lucros cessantes, mas ele tem origem, o principal fundamento utilizado para chegar a essa conclusão
foi por empréstimo o recurso especial 1089720 do Rio Grande do Sul. 1.089.720 do Rio Grande do Sul. Ali foi dito que o STJ definitivamente decidiu que os juros de mora pagos em decorrência de sentenças judiciais, embora se tratem, eu estou lendo parte da ementa aqui, embora se tratem de verbas indenizatórias, possuem a natureza jurídica de lucros cessantes, consubstanciando-se em evidente acréscimo patrimonial previsto no 43.2. O curioso é que, se a gente for ler esse RESP, nós vamos nos deparar com a seguinte situação. Se trata da incidência de imposto de renda à pessoa física sobre juros recebidos por um empregado. Primeiro aspecto. Quando nós falamos de Selic, imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, nós estamos falando de uma realidade que é completamente diferente do imposto de renda à pessoa física. As teorias, inclusive, que fundamentam, que embasam a renda na pessoa física é diferente daquela que embasa a renda no imposto de renda, no imposto de renda, no imposto de renda da pessoa jurídica, particularmente no caso do lucro real. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, aqui se fala em juros recebidos por um empregado em função do pagamento extemporâneo de verbas rescisórias. O empregado foi demitido, não recebeu as verbas rescisórias, o juiz sentenciou e condenou o empregador com base no artigo 39 da Lei 8.177, é outro dispositivo legal, a única coincidência aqui é o número do artigo, mas a Selic é 39.9.250, né? Este dispositivo da 8.177 é específico para a mora do empregador, e aqui, efetivamente, houve atraso por parte do empregador, e o dispositivo aplicado foi esse. Diferentemente da situação da Selic, que não incide a partir da sentença, neste caso aqui é a partir da sentença, que não incide, como eu mencionei anteriormente, em função da mora da fazenda, mas desde do pagamento indevido, ou seja, o precedente utilizado não mantém nenhuma pertinência com a situação julgada. Isso é extremamente preocupante. Algo que dá uma certa perplexidade. É isso que eu tenho a dizer a respeito desse assunto, doutora Melanie. Talvez... Perfeito. Não, mas eu acho que está muito bem colocado, professor Atílio. E não se preocupe, porque não desviou, ao contrário, complementou as suas considerações. E, sem dúvida, esse seu artigo publicado no Valor Econômico, que nós aqui estamos ouvindo a sua exposição, certamente vai inspirar vários colegas em termos de demandas, em primeiro lugar, pelo grau de profundidade e que realmente permite uma reflexão minuciosa, detalhada, né? E que realmente contribui para o aprimoramento do conhecimento jurídico, não só do cotidiano, mas em termos de reflexões a partir de uma teorização, digamos assim, do pensamento jurídico, né, como um todo. Mas então está, professor Atílio, não sei se a colega Melanie teria mais alguma coisa, senão já passaríamos para as suas considerações finais. Melanie, não sei, é isso? É isso, professor, muito obrigada. Então, por favor, colega Atílio, então, se puder.
para suas considerações. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, professor Igor, doutora Melanie, que vocês estão me dando, e a forma como me receberam aqui. Eu espero sinceramente que esse artigo ele possa ser utilizado com esse objetivo por outros colegas, com o intuito de efetivamente corrigir, digamos assim, um ponto fora da curva na jurisprudência do STJ. Muito obrigado. Obrigado, professor Atílio, pela exposição e pelas reflexões. Agradeço a disponibilidade mais uma vez por nos atender e também quero agradecer à colega Melanie pelo trabalho conjunto aqui no Centro de Estudos Tributários, cuja participação, sem dúvida, é importante e sem a qual não seria possível a realização desse momento aqui. Meu abraço a todos, saudação. Eu agradeço, professor Igor, professora Atílio, um abraço a todos.